Fala aí, pessoal. Boa tarde, boa noite. Eu me chamo Caio, né? Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como sair da zona de conforto, né, da operação tradicional de TI e seguir um pouquinho para esse lado do DevOps, o lado que todo o mercado já está virado aí, basicamente, né? Antes de eu me apresentar direito e passar algumas informações para vocês, eu queria só fazer um overview rápido aqui do que seria uma infra tradicional, no caso, o que eu trabalhei aí boa parte da minha vida, quase a vida inteira, digamos assim. Basicamente Microsoft, redes industriais, ambiente de missão crítica e um pouquinho só de Linux, né? E aí o que aconteceu é que um amigo meu saindo do Brasil, eu estava um pouco desanimado aí do trabalho tradicional e perguntei para ele o que ele me sugeriria para estudar, né? E ele falou, cara, vai estudar DevOps. E aí, esse é o futuro. E aí a gente fica meio com aquela cara de, isso aí como é que funciona, né? Eu nunca ouvi falar. E aí eu fui buscar um pouco e basicamente o que a gente tornou hoje foi isso daí. A gente não perde nenhum do conhecimento anterior adquirido, né? Mas a gente adiciona aí também a parte de DevOps, containers e infra como código, por exemplo. Bem, eu me chamo Caio, tá? Eu trabalho como SRE no Quinto Andar. Eu sou um músico frustrado, né? Eu queria ser músico, mas não deu muito certo, então eu trabalho com TI. Meu foco é infraestrutura como código, containers, cloud e DevOps no geral. Eu deixei para vocês também o meu Twitter, o meu blog, que é o caiodelgado.dev, e o Linktree aí, que tem vários links aí para vocês se quiserem entrar em contato comigo depois. Beleza? Bem, sobre aquele slide inicial que eu mostrei para vocês, isso daí é basicamente o tempo de experiência que eu tive com essas ferramentas, para vocês terem uma ideia, né? 15 anos de Microsoft e só 2 anos de Linux, então meio que deu um pouco de medo na hora de fazer essa mudança de uma operação tradicional para o que o mercado e o mundo inteiro caminha hoje, que é o ambiente de DevOps, né? Só que após essa migração, a gente, como eu falei para vocês, a gente não perde esses conhecimentos que a gente adquiriu. Então, basicamente, eu só estou somando novos conhecimentos a isso, né? E aí eu vou mostrar para vocês um pouco do que pode ser buscado para você que está curioso com relação ao que eu posso fazer para seguir nessa área e um pouco das dores e o caminho de como chegar lá. Beleza? Bem, a primeira questão que a gente bate é o lance da zona de conforto com novos desafios, né? Então, se você está vivo, nunca é tarde para novos desafios, né? Eu tô com 31 anos agora, né? Fiquei 15 anos aí trabalhando só com Microsoft, basicamente nem mexia direito com Linux. O Linux era aquele sistema que a gente pegava, deixava lá funcionando e rezava para não dar problema, né? Só que era o contrário, o que dava problema geralmente era o Windows. E aí, basicamente, com essa saída desse amigo meu do Brasil, ele me indicou essa área, eu comecei a estudar, comecei a procurar muito sobre a área de DevOps. Inclusive, na época eu vi o DevOps Days, nem conhecia também. Sempre quis assistir um. E eu acho até engraçado hoje eu estar falando aqui para vocês um DevOps Pocket, né? Mas nunca é tarde para você pegar e correr atrás do seu sonho, né? Você pegar e estudar uma área nova. Então, se você tem vontade, vai fundo que esse aí é o caminho, tá? Bem, quando a gente começa a falar sobre essa área de DevOps e tudo mais, a gente começa a entrar num grande embate, que é a questão de proprietário ou open source, né? O que utilizar. E aí eu tenho um comparativo bem curtinho para mostrar para vocês um exemplo que foi uma das coisas que me deu muita vontade de estudar assim que eu comecei a seguir para essa área, que foi basicamente os requisitos de hardware, por exemplo, de um servidor Windows e de um servidor Linux, né? Só lembrando que eu não estou dizendo aqui que o Windows é ruim e vocês não devem usar Linux, tá? Eu só estou dizendo que quando a gente for provisionar várias máquinas aí na nuvem, o que é o custo para a gente é licenciamento e hardware. Então, pode justificar um pouco por que geralmente o pessoal corre aí para o lado de Linux, por exemplo. Tá? Então, um exemplo básico aqui para vocês. Para você subir aí um sistema proprietário, no caso um Windows Server, né? Um Essential, você precisa de um processador de no mínimo 1.4 GHz, 2 GB de RAM e 45 GB de disco, e basicamente você não vai fazer nada com ele. Dificilmente você vai conseguir um servidor para rodar muita carga, né? A gente sabe que ele consome bastante memória RAM e fora o licenciamento, né?
Ah, Caio, mas tem a versão Core Edition dele que não tem interface gráfica, beleza. A versão Core Edition é quase a mesma coisa, só que diminui aí a memória RAM para 512. É uma sacada sensacional da Microsoft que eles fizeram, mas mesmo assim ele ainda consome muita memória. Então, as pessoas veem muita coisa na nuvem e geralmente fazem serviços de alta performance para Linux por conta do tanto de pré-requisito que a gente precisa. Então, eu consigo rodar por exemplo, num 386, com 300 MB de RAM, eu consigo rodar um servidor Linux com pouco de disco. Então, isso traz muita economia financeira para uma empresa na hora que ela vai subir os serviços dela na nuvem, por exemplo, né? Até na própria infraestrutura, né? Fora o custo de licenciamento que você não tem extra, você tem também muito ganho aí com diminuição de custo de hardware, né? Bem, sobre a cultura DevOps, é uma coisa muito legal, para quem não conhece, ver a palestra do John Auspoll com o Paul Raymond, que foi feita na Velocity Conference de 2009, né? Que basicamente lá eles fizeram uma palestra que foi onde que a gente chama de o marco do DevOps, né? Que eles fizeram uma palestra chamada 10 deploys por dia, cooperação de desenvolvimento e operação no Flickr, né? E foi uma palestrinha que entrou num evento basicamente de software, né? E eles falando sobre infraestrutura, trabalhando junto com desenvolvimento para trazer aí ganhos para a empresa, né? E o legal é que eles começaram com os slides bem chocantes, tipo do cara de operação dizendo que o problema não está na minha máquina, o problema é o seu código, e o cara de desenvolvimento falando o contrário, que o meu código está bom, o problema é na sua máquina, né? Então eles, dentro dessa palestra, eles começaram a esmiuçar esse assunto com relação ao DevOps e explicar por que as duas equipes deveriam trabalhar em conjunto, né? E eles deveriam, de fato, ser uma única força, digamos assim, né? Afinal, o produto final deles é o sucesso da empresa. Então, se eles estão trabalhando de maneira adversa um ao outro, então não vai dar muito certo, né? E aí teve um slide no final, né? Na verdade, não foi um slide, foi uma fala que eles deixaram no final que deixou muito marcado. Em 2009, a gente não imaginava muito essa força da cloud, essa força de velocidade de deploy e tudo mais. E eles colocaram eles falaram, na verdade, essa frase, que na última semana a gente fez 67 deploys em 496 changes por 18 pessoas. E não houve nenhum problema, né? Ou seja, o usuário nem notou. Isso daí causou um burburinho muito alto na comunidade, que o pessoal falando assim, nossa, como é que eles conseguiram fazer isso, né? Eles estão entregando software de maneira rápida e veloz, e sem o cliente, sem o usuário final sentir qualquer problema com ele. E aí começou todo um movimento DevOps que no final, não no final, né, logo no início ainda, gerou aí os nossos DevOps Days a nível mundial. Mas o que eu quero trazer para vocês basicamente sobre isso é que DevOps são duas áreas que tem que trabalhar junto. O cara de operação ele tem que entender que o software dele, que o hardware que ele vai deixar programado lá com um sistema operacional e tudo, tem que ser rápido para o engenheiro de software pegar e conseguir fazer o deploy do código dele de maneira rápida e sem dor. Tá? E ainda sobre a cultura do DevOps, a gente tem uns 4 pilares aí que regem, né, essa cultura toda, né? Que é a parte da cultura, basicamente entender que todo mundo é responsável pelo funcionamento de tudo e que você precisa compartilhar, precisa ajudar, precisa estar lá disposto a ajudar tudo a crescer, né? Automação, que é evitar retrabalho, né? Se você pode automatizar algo, automatize. Então, em vez de você pegar lá e criar um servidor e instalar tudo na mão, por que não criar um script para poder já deixar isso pronto e aí você ganhar velocidade, né? Lean, que é basicamente um processo, se eu não me engano, é japonês, agora eu esqueci, mas quer dizer enxuto, né? É você ter algo que evita desperdícios, então você evitar retrabalho, tá junto com a automação ali. Medida, que é basicamente você medir como é que está funcionando toda a sua pipeline, todo o seu ambiente. Isso quer dizer que você não vai simplesmente subir um sistema e deixar ele lá disponível, você vai também pegar esse sistema e vai ficar monitorando ele, né? Então você tem lá um pilarzinho de monitoria, de observabilidade e compartilhamento, que é
você não precisa guardar o conhecimento para você, né? Você deve pegar e deve passar esse compartilhamento aí, passar esse conhecimento para o próximo, que quanto mais gente conhecer sobre o assunto, mais a empresa vai crescer. Beleza? E aí tem esse símbolo clássico aí do DevOps que a gente vê em tudo quanto é lugar, né? Que é basicamente um ciclo sem fim aí, que começa com na verdade, não dá nem para dizer onde começa, porque ele é realmente um ciclo que não se termina, não tem meio e início, né? Planejar, codificar, construir, testar, liberar o código. Depois que você liberou o código, você faz o deploy, você opera, monitora e continua a fazer o planejamento e tudo de novo. Isso é muito importante que a gente siga esses princípios, né? Existem algumas diferenças, por exemplo, no lado de DevSecOps, que você adiciona também um lado de segurança em cada um desses dois lados do símbolo, né, que você vai pegar e vai continuar fazendo uma observabilidade, né? Tem várias outras variedades aí, mas é muito legal que o pessoal conheça esse tipo de coisa e que tenha essa mentalidade, tá? Uma coisa legal também é saber que DevOps, muita gente fala que DevOps é cargo, DevOps é cultura. Se eu não me engano, o Fernando Wick tem até uma palestra que fala sobre isso, né? Se DevOps é cargo ou cultura. Eu acho que a gente não precisa brigar por isso, né? DevOps nasceu como uma cultura, tem gente que leva ele como cargo, mas o mais importante é não esquecer que ele não é cultura. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Pode ser sim um cargo, mas o mais importante é saber que ele não deixa de ser cultura, mesmo sendo um cargo, beleza? E aí a gente entra em uma área muito interessante, que é o seguinte: como é que você consegue, por exemplo, sair dessa operação tradicional de fato e seguir para a área de DevOps, né? Basicamente é estudar. Tá bom? Você tem que estudar muito, você tem que se dedicar, você vai gastar muito tempo para isso, não é algo muito rápido, mas é algo bem prazeroso. E aí eu separei para vocês alguns exemplos, né, do que a gente precisa aprender, e eu vou falar um pouquinho rápido sobre cada um deles. Tá? A cultura, eu já falei aqui para vocês o que é basicamente saber como é que tudo deve funcionar, entender as coisas e fazer da melhor maneira possível. Tá? Redes é muito importante entender, você não precisa ser, na verdade, sobre todos os assuntos que eu vou citar aqui no Aprenda, né, é importante você saber que você não precisa ser especialista de tudo, você precisa apenas entender como aquilo funciona. Por exemplo, eu não preciso saber a fundo em qual camada que funciona, por exemplo, qual camada lá de rede vai funcionar, por exemplo, o processo de DHCP, o que é um ACK, o que é um ICMP, o que são essas coisas. Eu preciso saber como é que funciona uma rede básica, o que é um DNS, o que é um DHCP, o que é uma rede, como é que a rede se fala. E essa daí era a minha área, digamos, mais forte na época, né? Eu sou formado em engenharia da computação, eu fiz uma pós-graduação em engenharia de redes, eu foquei muito em Cisco na época. Hoje eu fujo disso, eu acho que é a maior furada que tem, mas é interessante conhecer, porque tudo hoje está interligado a redes. Inclusive, na cloud a gente tem a rede virtual, né? Na AWS, por exemplo, a gente tem a VPC, na Google Cloud a gente tem a parte de networking, na Azure eu não sei exatamente como é que é o nome, mas todas as áreas ela tem sim todas as clouds têm sim o seu setor de redes, né? Linguagem de programação é muito importante, cara. Uma das coisas mais importantes, é uma das coisas que eu acho que eu mais deixo devendo hoje, que é saber uma linguagem de programação, pelo menos scriptada, né? Porque para você automatizar as coisas, você provavelmente vai precisar de alguma linguagem para poder fazer isso, né? Eu basicamente recomendo para vocês que saibam de Shell e PowerShell, né? Shell para Linux e PowerShell para Windows, e também saibam um pouco de Python, porque Python é uma linguagem meio que universal, ele funciona em qualquer tipo de sistema que você imaginar e já é nativo para Mac e para Linux. Tá? Outra coisa legal, se você tiver já um pouco mais de aptidão para programação, é dar uma estudada em Go, que o Golang é amplamente utilizado aí, o Kubernetes e o Docker é basicamente feito em Go, e você consegue fazer muita coisa com ele. Tá? Segurança é importante, como a Camila falou aí na palestra anterior, é o elo fraco, né, de toda TI, manter a segurança, entender que a gente tem que entregar as coisas
com velocidade, mas com qualidade e com segurança. Não adianta a gente dar um jeitinho e fazer de qualquer jeito. A gente tem que garantir que aquilo tudo vai funcionar da maneira mais segura possível. Gerenciar servidores é bem importante. Vocês devem conhecer como é que funciona, por exemplo, como é que eu verifico um log de um servidor Red Hat-like, ou Debian-like, ou até Microsoft mesmo, para você poder debugar. Você não precisa também ser um especialista, nada disso você precisa ser um especialista, você precisa só saber, entender como é que funciona tudo isso. Tá? Criar scripts é uma coisa também que é muito importante. Script não é só Python, Shell e PowerShell, como eu tinha falado para vocês. Saber realmente a estrutura de script que você vai criar. Você pode utilizar um script, por exemplo, de um Terraform, você pode usar um script de um Puppet, de um Chef, de um Ansible. Você pode usar script de várias coisas, mas você tem que saber qual que é a melhor maneira mais rápida de você poder subir a sua infraestrutura, por exemplo, ou uma alteração rápida para todo o ambiente. Tá? Virtualização é importante. Todo mundo fala hoje de container e de Kubernetes e tudo mais, serverless, mas é bom saber como é a virtualização, porque no fundo vai ter uma máquina física lá que vai ter um virtualizador por cima, né? Quando a gente está subindo uma EC2 lá na AWS, por exemplo, ou uma Compute na Google Cloud, a gente está basicamente subindo uma máquina em cima de uma virtualização. Então, é muito importante a gente entender como é que aquilo funciona para a gente poder fazer um deploy melhor, a gente entender como é que a gente pode programar e entregar os recursos de uma maneira mais otimizada para o software final. Tá? Então é bom saber virtualização, é bem legal. Até VirtualBox mesmo dá para você estudar, então não tem muita dificuldade para você conseguir pegar e estudar essa área. Implantar software é uma coisa muito importante, parece muito simples, mas acaba sendo muito complicada, tá? Porque a gente tem aí envolvido várias áreas, como, por exemplo, integração contínua, versionamento de código, várias outras coisas, mas a gente tem que saber como que a gente pode implantar o software real, como que a gente pode pegar e deixar esse software pronto, né? Por exemplo, se eu vou subir aí um WordPress da vida, eu sei que eu vou ter que ter um banco de dados, eu sei que eu vou ter que ter um servidor PHP, eu sei que eu vou ter que ter lá uma máquina normalmente Linux, por exemplo, ou um container, né? Então eu tenho que saber tudo que é pré-requisito, eu tenho que estudar isso com calma para poder soltar isso e evitar qualquer tipo de outage, né? A gente tem também o controle de versionamento, é muito importante saber isso, porque quando a gente faz cagada, literalmente, né? Eu mesmo faço bastante, né? Mas você sobe um código errado, você tem que conseguir voltar para o ponto anterior que ele estava funcional. E quando você tem aí um controle de versionamento, você consegue fazer isso de uma maneira muito rápida, né? Principalmente o Git, né? Que é o que eu recomendo para vocês. Eu trabalhei muito na empresa que eu estava, na empresa que eu trabalhei anteriormente, né? No Rio de Janeiro. A gente usava SVN, cara, era um parto. Então, assim, se for para recomendar um sistema para vocês estudarem, é o Git. É amplamente utilizado e 100% dos códigos open source utilizam ele como versionamento, né? Aí a gente tem GitHub, GitLab, e dentre várias outras plataformas aí para hostear esse controle de versionamento. Outra coisa importante é monitorar a infraestrutura, né? A gente tem que conseguir prever problemas que possam vir a acontecer, né? Imagina você chega numa sexta-feira aí, 7 horas da noite, você já tá lá querendo beber uma cervejinha, chega lá e simplesmente o servidor para, e você vai lá, vai tentar descobrir qual que é o problema, fica 2, 3 horas descobrindo, quando você vai ver, o disco ficou cheio. Então, se você tiver um monitoramento ativo, você entender como monitorar e o que monitorar, por exemplo, você vai conseguir tirar um proveito muito bom disso, entendeu? Então, não é saber, por exemplo, Prometheus, Grafana, sei lá, Dynatrace, qualquer outra ferramenta. É saber o que monitorar. Como eu falei para vocês, vocês não precisam ser especialistas nisso. Vocês precisam entender como isso funciona. Tá? Automatização de tarefas é uma coisa bem bacana, né? Vou dar um exemplo para vocês. Logo eu vou mostrar. Eu tive um problema no meu notebook da empresa um dia desse, que ele estava esquentando demais, e aí a máquina fritou e a empresa me mandou uma máquina nova. E eu estava percebendo que eu estava perdendo mais ou menos um dia de trabalho para preparar minha workstation do zero.
Então eu criei uma playbook em Ansible para poder parametrizar minha workstation toda. Então eu pego simplesmente, rodo um comando e em 10 minutos minha máquina está pronta. Eu estou ganhando aí basicamente um dia de folga de trabalho. De folga não, né? De trabalho extra, mas eu estou ganhando um tempo e não estou tendo dor de cabeça para deixar minha máquina no ponto que eu possa trabalhar. Então meu computador pode pegar fogo hoje, se eu pegar uma máquina nova amanhã ou até uma máquina virtual na nuvem, sei lá, em 10, 15 minutos eu estou pronto para trabalhar. E isso é muito importante, sempre automatizar. Se uma tarefa você vai executar várias vezes durante o dia, automatiza ela. Você vai perder, sei lá, meia hora por dia para executar ela durante um ano. Você vai gastar muito tempo. Pega um dia só, pega lá suas 8 horas e faz isso. Você vai ver que o ganho é muito maior. Monitorar software também é importante, tá? Não é só infraestrutura que a gente tem que monitorar, a gente tem que monitorar software. É importante monitorar, por exemplo, quantos erros do lado do servidor a gente está tendo, né? Quantos erros 500, quantos erros 400, e ter uma ideia para a gente poder melhorar a qualidade do software e ver como que tudo está rolando aí dentro da nossa infraestrutura. Gerenciar a configuração é muito importante, tá? A gente usa... Opa, fala aí, Fernando. Não, vai finalizando. Show. Estamos finalmente. Show. Tá acabando aqui já. Gerenciar a configuração é muito importante, tá? A gente sobe aí, por exemplo, sistemas como Ansible, Puppet Chef para parametrizar a infraestrutura. É muito bom saber isso, tá? Orquestração de containers é extremamente importante também, porque tudo hoje é microserviço, tudo hoje é container, né? Então, você vai deparar cedo ou tarde com um containerzinho para você trabalhar. A infra como código é basicamente tudo que eu falei para vocês desde o início, manter a infraestrutura como código, para você não passar uma dor de cabeça de ter que recriá-la do zero, você basicamente codificar. Ser curioso, tá? Não se contentem com, funciona assim. Não se contentem com isso. Por que isso funciona dessa maneira, né? Como que isso vai funcionar? E aí a gente vai falar do mais importante de tudo, que é aprender a compartilhar, tá bom? Isso é o mais importante. Isso aí é um exemplo que eu deixei para vocês, que é do meu GitHub, tá? Basicamente, a gente coloca lá códigos, né? Então, eu tenho lá um código, por exemplo, para parametrizar minha infraestrutura. Eu tenho um código para subir um ambiente inteiro de máquina virtual para fazer meus laboratórios, e eu acabo compartilhando lá, pode ser útil para alguém, né? Eu já fui professor, né? Eu fui instrutor um tempo na For Linux, e teve até um aluno meu, achei muito legal, ele fez um fork desse código meu, que é esse código aqui, né, que é o tools, que eu basicamente preparo minha máquina Ubuntu, e adicionou dentro do pipeline dele, né, de desenvolvimento da máquina dele, e aí ele falou assim, cara, eu ganhei muito tempo com isso e assim, já ajudei uma pessoa, então já tá valendo, né? Só tem mais 2 slides rapidinho para fechar. Na verdade já fechou, eu só quero falar 2 comentários rapidinhos, tá? Como eu falei para vocês, eu trabalho no 5º andar. A gente está com umas vagas abertas aí, quem quiser pode escanear aí com o Google Lens, qualquer coisa aí, o QR Code, ou entrar aí no Quinto/Carreiras, a gente tem algumas vagas em abertos aí para o nosso time. Tem de SRE, tem de NRE, DBA, segurança, engenheiro de software e tudo mais aí. E eu vou deixar aqui meus contatos para vocês, tá? Aqui no finalzinho aqui tem um link, que é basicamente um post que eu falo... basicamente está tudo escrito do que eu falo nessa palestra, um pouco mais esmiuçado, para quem quiser ler com calma, viu? E é isso aí. Muito Valeu. Bem, cara. Acho que você seguiu a parte boa que eu fiz na minha vida, cara. Trabalhando na For Linux e no 5º andar. Cara. Tô sabendo. Mas decidi seguir outros rumos, mas gostava bastante de lá. Boa. Muito bem, galera. Caio, obrigado.